Voltamos com a nossa leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, e hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: o que fazer a respeito da intolerância? Bom, e aí o texto segue da seguinte maneira: não tolerar a intolerância. E ele diz o seguinte: se os preconceitos há muito tempo introjetados não podem ser tão facilmente extirpados, resta-nos saber o que fazer a respeito. Na Dennis, por exemplo, as garçonetes ou os gerentes de filiais que discriminavam pessoas negras raramente eram contestados, se é que eram. Pelo contrário, alguns administradores até estimulavam o preconceito, ao menos de forma tácita, na medida em que exigiam que os clientes negros pagassem antes de serem servidos, quando negavam a esse tipo de cliente a oferta de refeições grátis, anunciadas publicamente a título de comemoração do aniversário da empresa, ou quando informavam que a casa já estava fechada, quando eram negros os fregueses que queriam entrar. Como disse John P. Relman, o advogado que processou a Dennis em nome dos agentes negros do serviço secreto, a administração da Dennis fechava os olhos para o que os empregados faziam. Isso devia passar alguma mensagem que liberava qualquer inibição de os gerentes locais agirem de acordo com seus princípios racistas. Mas tudo o que sabemos sobre as raízes do preconceito e como combatê-lo eficazmente sugere que é esse tipo de atitude, fazer vistas grossas a atos tendenciosos, que permite que a discriminação viceje. Nada fazer, nesse contexto, é um ato importante em si, deixando o vírus do preconceito espalhar-se livremente. Mais objetivo que os cursos de diversidade, ou talvez essencial para que eles tenham melhor efeito, é que as normas do grupo sejam decisivamente mudadas, tomando-se uma posição ativa contra qualquer ato de discriminação, dos mais altos aos mais baixos escalões da administração. Os preconceitos não vão embora, mas os atos de preconceito podem ser sufocados, caso se mude o clima. Como disse um executivo da IBM, não toleramos ofensas ou insultos de qualquer tipo. O respeito ao indivíduo é fundamental na cultura da IBM. Se a pesquisa sobre o preconceito tem algo a dar como contribuição para tornar a cultura empresarial mais tolerante, é encorajar as pessoas a denunciar, ainda que mínimos, os atos de discriminação ou perseguição. Piadas ofensivas, digamos, ou a fixação de calendários de mulheres nuas que humilham as colegas de trabalho. O simples ato de chamar o preconceito de preconceito ou protestar contra ele no momento em que se manifesta já estabelece uma atmosfera social que o desestimula. Não dizer nada só serve para coonestá-lo. Nesse esforço, os que estão em posição de chefia desempenham um papel central. O fato de não condenarem atos de preconceito corresponde a uma mensagem tácita de que tais atos estão liberados. Tomar medidas, como uma reprimenda, envia poderosa mensagem de que o preconceito não é uma bobagem, mas tem consequências reais e negativas. Também aqui as aptidões da inteligência emocional são vantajosas, sobretudo no que diz respeito à habilidade social de saber não apenas quando, mas como protestar produtivamente contra o preconceito. Esse feedback deve se revestir de toda a sutileza de uma crítica construtiva, para que possa ser ouvido sem defensividade. Se administradores e colegas de trabalho fazem isso naturalmente ou aprendem a fazê-lo, é mais provável que os incidentes de preconceito não mais ocorram. Os mais eficazes cursos de treinamento de diversidade estabeleceram uma nova regra básica explícita nas organizações, que proíbe o preconceito sob qualquer forma e, com isso, estimula as pessoas que têm sido testemunhas ou circunstantes silenciosas a manifestarem seu desconforto e objeção. Outro ativo ingrediente nos cursos de diversidade é o de se colocar no lugar do outro, numa posição que estimula a empatia e a tolerância. Na medida em que as pessoas passam a entender o sofrimento daqueles que se sentem discriminados,
é mais provável que o denunciem. Em suma, é mais prático tentar suprimir a expressão do preconceito do que o preconceito em si. Os estereótipos mudam muito devagar. Quando mudam, simplesmente juntar pessoas de diferentes grupos pouco ou nada faz para reduzir a intolerância, como mostram casos de dessegregação escolar, em que a hostilidade intergrupos aumentou em vez de diminuir. Para a pletora de programas de cursos de treinamento de diversidade que inundam o mundo empresarial, isso quer dizer que uma meta realista é mudar o comportamento de um grupo. Esses programas muito podem fazer para elevar na consciência coletiva a ideia de que o fanatismo e o preconceito não são aceitáveis e não serão tolerados. Mas é irrealista esperar que um programa desses erradique preconceitos profundamente enraizados. Contudo, como os preconceitos são um tipo de aprendizado emocional, é possível o reaprendizado, embora leve tempo e não se deve esperar que surta efeito em uma única jornada de treinamento para a diversidade. O que pode contar, porém, é a camaradagem constante e os esforços diários para uma meta comum de pessoas de diferentes origens. A lição, neste caso, vem da dessegregação nas escolas, quando os grupos não se fundem socialmente, formando, ao contrário, bandos hostis, os estereótipos negativos se intensificam. Mas, quando os alunos trabalham juntos em condições de igualdade para alcançar uma meta comum, como nas equipes esportivas ou em conjuntos musicais, seus estereótipos se desfazem. Como pode acontecer naturalmente no ambiente de trabalho, quando as pessoas trabalham juntas como iguais. Deixar de combater o preconceito no local de trabalho é perder uma oportunidade maior, aproveitar as possibilidades criativas e empresariais proporcionadas por uma força de trabalho diversificada. Como veremos, é provável que um grupo de trabalho composto por variadas forças e perspectivas, se puder operar em harmonia, produza soluções melhores, mais criativas e mais eficazes do que o trabalho individual isolado. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.